Olá, com muita alegria. Aqui autoencontro Elias Rico. E tem um tempinho que eu não trago um convidado. Meu Deus, que maravilha. E aí, chegou a hora. Hoje trago para essa mesa, não ao vivo, mas virtual, essa que eu conheci num evento em São Paulo, agora Alphaville. Bati um papo muito bom com ela depois de sua palestra. Me encantei com a palestra que ela nos ofereceu nesse encontro. E ficamos aí em contato. Ela mora lá em Camboriú, Santa Catarina, um lugar lindo, maravilhoso. Eu aqui em Anápolis. E a gente resolveu, batendo um papo, falei, você é minha convidada para falar do que você faz. Você topa? Ela, de maneira exímia, espontânea, prestativa, falou, vamos falar, até porque o que eu faço é algo que ajuda as pessoas. Então, eu quero que você me ajude a aplaudir, me ajude a receber com muita honra. Eu vou aplaudir aqui, com certeza. E Lourete Ribeiro, ela que é a fundadora do Instituto que leva seu nome. Instituto Lourete Ribeiro. Fala aí, dê para nós aí essa sua voz, que eu estou ansioso para te ouvir. Fala aí, para nós, do Autoencontro Elias Rico. Olá, tudo bem a todos aí? Como que vocês estão? Estou muito feliz, me sinto honrada, Elias. Muito obrigada pelo convite. E vamos lá falar do que eu amo falar, né? Que é reprogramação mental. Isso. Você, inclusive, é mentora de reprogramação mental, como bem agora você falou. E para nós, ouvintes desse canal, o que é isso? Bom, imagina que nós nascemos, assim, contando, imagina que a gente nasceu e a gente foi recebendo uma programação ao longo da vida. Fomos adestrados a receber aí, fomos bombardeados de informações, inclusive crenças, né, os paradigmas negativos aí, que fomos programados para o fracasso. Então, o meu papel com o meu trabalho é fazer essa reprogramação para a pessoa voltar para o lar realmente, voltar para casa, né? Conhecer, ativar a sua identidade, limpar as crenças limitantes, quebrar esses paradigmas e viver uma vida que nasceu para ser realmente. Então, eu faço toda essa parte de limpeza aí dessas ervas daninhas. É legal essa metáfora que você colocou. Então, há uma coisa que eu quero te dizer. Quando a pessoa percebe, quando eu, cliente, devo procurar pedir socorro para um técnico, para uma mentora que faz uma reprogramação mental. Quando eu me sinto nesse ponto, para eu pedir essa ajuda, obviamente, pagar por esse serviço, mas pedir esse socorro. Deveria pedir antes de ter algum sintoma, porque todos nós fomos programados para isso. Todos, quem nos programou, eles não sabiam, eles fizeram da maneira que eles sabiam, eles aprenderam e repassaram esse conhecimento. Só que todos nós precisamos disso. Então, a maioria das pessoas, elas esperam quando a dor de não mudar for maior que a dor da mudança, aí elas mudam. Então, geralmente, elas esperam quebrar financeiramente, ou terminar um relacionamento, ou estar numa doença, ou algo parecido para elas procurarem ajuda. Eu sempre falo, vocês não precisam passar pelo que eu passei. Vão lá, vão mudar antes, vão expandir a consciência, porque o nosso processo aqui é para expandir a consciência, o nosso papel aqui é para evoluir. Só que muitas vezes nós resistimos a essa evolução. E a resistência é que causa sofrimento. Então, respondendo a tua pergunta, deveria ir procurar ajuda antes mesmo de ficar doente. Lourete, interessante isso, porque dentro de uma sequência aqui não muito formalizada, eu vou fazer um para cima e para baixo aqui no meu script. Você falou agora que não, abre aspas, não faça como eu. Você, o que te levou a se tornar, a se preparar
a se formar nessa técnica que você ajuda pessoas. Você precisou um dia de ser socorrida? Eu fui a minha primeira cliente, Elias, a minha primeira cliente. Então, estar como mentora não era o meu objetivo lá atrás. O meu objetivo lá atrás era simplesmente ter a minha clínica, atender no consultório como psicóloga e ter o meu consultório, meu divã, e era isso. Mas não foi assim que aconteceu. Eu passei por uma fase desafiadora. Eu era dependente emocional, eu tinha um relacionamento tóxico, e depois desse término, eu fui para uma morte em vida. Uma morte em vida é quando todas as áreas da vida estão destruídas. E foi a partir daí que eu comecei, ou eu morria, ou eu fazia alguma coisa, né, da minha vida. E aí eu lembro que a minha mãe falou, teve um dia, eu lembro que era domingo, ela falou assim, escute uma pregação. E eu falava, eu não quero saber, porque na época eu estava ateia, descrente de tudo. Porque imagina só, uma pessoa estava totalmente na ruína. Deus existe como? Aonde? Como que eu tão boa, né? Aquela vítima ali naquele momento, como eu tão boa vou passar por isso? E eu lembro que ela falou, eu falei, vou ligar essa TV, vou assistir essa pregação só para ela parar de me encher o saco. E ela fala assim, Já vi esse filme. já viu? E aí, justamente era o que eu precisava naquele momento. Eu lembro que era o padre Krishna Shankar. Ele falou assim, aonde você está, Deus está contigo, mas é uma escolha sua se você quer ser uma árvore que dá frutos ou uma árvore secar. Naquele momento, eu senti realmente uma força. Eu falei assim, eu não estou aqui em Curitiba por acaso. Eu não quero ser uma árvore seca, eu vou ser uma árvore que dá frutos. E aí eu falei para o meu filho, que morava comigo na época, eu escrevi na minha agenda e falei, a partir de hoje, nós vamos mudar a nossa vida. Poder da decisão. E a partir daquele momento, eu comecei o processo de reprogramação mental em mim. E fazendo em mim, logo em seguida, eu voltei a atender, porque eu não estava atendendo. Quando eu não estava atendendo. Se... Vou te interromper, é o seguinte, Uhum. você então você já estava psicóloga? Ou você já estava terapeuta? Já estava psicóloga Ah, na época, e aí eu terminei, foi essa parte, eu só fui saber que eu estava, veja que interessante, porque a gente está preso num estado de consciência, a gente não sabe, a pessoa não sabe, ela não percebe. Eu fui saber que eu estava num relacionamento tóxico no terceiro ano da faculdade de psicologia. E só que eu não conseguia desvincular, eu não sabia fazer, eu não sabia como. E quando eu consegui e rompi isso, eu caí. Não estava o quê? Não estava preparada. e peraí, eu tenho uma curiosidade e acho que também o nosso público vai ter. É, tem algumas profissões que não dá para fazer aquela que autoatendimento. Por exemplo, um dentista, ele não vai Uhum. poder fazer em si um procedimento. Um cardiologista talvez não possa fazer dele mesmo. Alguns casos, nesse caso do psicólogo e no caso de um terapeuta, um mentor de reprogramação mental como você o é, pode se autoclinicar? Ou é isso? A pergunta não sei se está certo, mas pode se autotratar? Então, naquele momento lá, eu não conseguia, porque eu não tinha nível de consciência com o que eu sabia. Então, o conhecimento que eu tinha, ele me trouxe até um determinado momento. Mas eu comecei a estudar mais, aí que entrou a reprogramação mental. Eu comecei a fazer e aplicar as técnicas em mim. E eu comecei a essa melhora e eu fui fazendo formações. E aí fui aplicando em mim. Então, lógico, eu vejo hoje a importância de um mentor. Eu vejo a importância de você ter alguém que está com uma consciência acima de você para te trazer ali, porque às vezes você não enxerga. Então, só que eu fiz por um período sozinha. Naquele momento eu fiz porque eu não tinha recursos para investir. Então, eu comecei a estudar, a ler tudo que eu podia e aplicar em mim. Então, a decisão foi minha. Porque tem muitas pessoas, Elias, que por mais que tenha mentores, por mais que tenha terapeutas, psicólogos, elas não mudam. Porque tem pessoas que elas não querem mudança, elas querem um aliado para reclamar. E eu, naquele momento, eu mudava ou eu morria.
Então, eu fiz isso e hoje eu entendo que foi necessário eu trilhar aquele caminho para eu hoje saber, por experiência própria, como que funciona e poder contribuir com a vida, na vida das pessoas. Lorete, eu gostei dessa frase sua. Não sei nem se você tem essa frase como um bordão seu. Repete aí. Tem pessoas que não querem mais um aliado para ouvir as suas lamúrias, os seus Sim, choros, do que um técnico que o ajuda a sacar desse local horrível de. isso. É Tem isso? pessoas, exato, tem pessoas que elas não querem mudança, elas querem um aliado para ficar reclamando. Então, tem pessoas que elas não estão preparadas para fazer um processo, por exemplo, de reprogramação mental, elas só querem falar. Então, por exemplo, para mim, as pessoas o perfil que vem para mim é o perfil que quer transformação. É aquela pessoa que não aguenta mais, é aquela pessoa que já passou por psicólogo, já passou por terapeuta, já passou por mentores e por coach e não conseguiu sair. Então, é essa pessoa que vem para mim. Por quê? Porque eu passei por tudo isso. Então, você me permite. Poderemos dar uma ré e falar um Sim. pouco? Podemos dividir em duas fases para ficar mais fácil? Vamos falar da Lourette, se possível. Lourette, ali de meados dos 5 anos a 7 de idade, que é quando a gente começa a ter consciência da gente mesmo, Uhum. até a Lourette aí, metade, 20, em duas fases, para eu saber, para nós, os ouvintes do autoencontro, saber quem é a Lourette e o que ela passou um pouco para chegar onde hoje é essa Lourette. Pode falar um pouco sobre você, na mais tenra idade? Sim, sim, Um sim. resumo. A Lorete, ela é filha única, né? O Filha única? pai, filha única, o pai não teve acesso, né? Ela não teve acesso com o pai. Ela teve acesso com o pai, mas não sabia que era pai. Ela sabia que era um tio. E ela descobriu que o pai, o padrasto, não era pai, assim, de uma maneira muito inusitada. Então, ela passou uma infância desafiadora, com rejeição, com abandono. Aos 10 anos, ela foi molestada por padrinho, pelo filho do padrinho, né? Então, ela passou uma fase bem complicada. Na adolescência também, ela teve citricose. Sabe o que é citricose? Aquele dia a gente falou, eu falei lá na palestra, uma coisa assim. Citricose é aquela doença do bichinho da carne de porco. Então, que inflama, né? A Ah, parte do cérebro. lembrei agora na E palestra. isso, eu tive a Lorete, né? Teve desmaio, teve problemas assim, de ter que tomar medicamento mesmo. Nessa fase, a Lorete também, ela estava totalmente confusa e ela usou maconha. Ela fez algumas coisas que ela precisava, era uma fuga dela. E, e ela era uma improvável. Ela casou muito cedo, ela casou com 16 anos, ela começou a namorar com 14, com 16, porque ela queria sair da casa, né? Seria, Então ela desculpa te é uma interromper. fuga. É isso. E mas antes disso um pouquinho, você falou uma coisa que eu fiquei curioso e acho que quem está nos ouvindo vai querer até Uhum, voltar ao vídeo. Então, me permite. Como assim sim. você, o pai, esse fator pai me deixou curioso. Uhum. Puder falar sobre isso. Como que o pai, você só soube depois que era pai, mas ele estava como um tio, padrasto? Hum. Não, o meu pai biológico, ele era músico, ele era radialista. Então ele não assumiu na época a gravidez, né, tudo. Então não tivemos contato. Só que a minha mãe me levava para eu visitar ele na rádio, né? Por isso talvez essa comunicação também, né? Levava para visitar ele na rádio. Eu lembro de uma cena dele me dando de presente, mas eu não sabia que ele era o meu pai. Eu conhecia ele como um tio, sabe, um tio assim. Sua mãe quis, Então, desculpa, isso, ela quis escondeu. esconder isso. Aham, Tá, exato. agora ficou E claro. aí, e eu só fui descobrir isso depois. Eu achava que ele tinha morrido. Aí, um pouco antes do meu casamento, a minha mãe veio novamente e fala: teu pai não morreu, teu pai tá aqui de volta, quer te ver. E aí, tipo, bem desafiador, né, a situação. E eu, de repente, ele chega lá para me conhecer. Aí eu fui saber realmente que eu tinha um pai.
que eu achava que era morto, e até os meus 10 anos eu acreditava que o meu padrasto era o meu pai, né? Então foi uma infância assim que eu por muito tempo eu tive que reprogramar essa parte mental porque eu falava que a minha história era uma mentira. Então eu tive muito Conturbado. Imagina uma criança, então, que o conturbado. pai não tinha biológico, a mãe Uhum, namora e tem um companheiro que é o padrasto, e o seu uhum. pai é o tio, mais ou menos. Isso, chamava de tio, não tinha, Uhum. não era assim parente, né, de casa, mas eu chamava Tio ele de de tio, consideração, porque um tio de consideração, que isso, eu via às vezes e que, né, não tinha esse contato, e aí quando eu fui saber, era ele. caramba. Então foi assim uma infância bem conturbada. Eu só lembro que muitas vezes meus primos falavam: "Ah, teu pai não é teu pai, fulano não é isso, né?" E eu não queria acreditar. E quando eu soube, eu tinha 10 anos, eu acordei com É uma muito cedo. discussão. Eu acordei com uma discussão entre a minha mãe e o meu padrasto, no qual ela falou assim: "Então por que que você veio morar comigo quando a Lorete tinha 2 anos de idade?" Naquele momento eu fui descobrir. Aí eu lembro também que era um domingo e a minha avó com meus primos estavam vindo. Eu saí correndo, chorando e falava assim para eles: "Bem que vocês tinham me falado realmente." E aí a minha avó: "Capaz, menina, isso é mentira." E aí a gente foi, né? E essa história foi contada. Então, assim, eu cresci num ambiente no qual eu tive muito problema com a minha mãe, com o meu padrasto. Então, era um relacionamento tóxico. Eu não acreditava neles. O meu padrasto, ele era muito desafiador e quando a minha mãe era professora e estava em eventos e tudo, e sempre a gente tinha conflito com ele. E aí ela chegava e ele falava que a culpa era minha, ou tudo, e ela sempre acreditava nele. Então, o meu problema de identidade, Elias, era absurdo. Eu imagino. Uma Era assim, menina de 10 anos, absurdo. você, então, ali está dando 10, 11, 12. Então, com 14, você na escola, como foi você um pouquinho no ensino médio ali, fundamental, médio? Como foi você, a jovem Lourete, Imagina que até eu sempre fui de adolescente? estudar, né? Eu sempre fui de estudar e estava ali sempre fazendo uma coisa. A filha de professora, então na segunda série a minha mãe era professora, então eu tinha que ser a perfeita. Então imagina só a pessoa cresceu, né? Que tinha que ser perfeita. Na adolescência, bem nessa época que eu tive esse conflito, que eu usei maconha, que eu tive circose, que eu estava revoltadíssima com o mundo, com tudo. Eu briguei no colégio, mudei de colégio. Imagina, a menina que era uma menina comportada, que era assim, de repente vira uma rebelde. Tanto que eu falei um dia para minha mãe: por que você deixou casar? Né? Porque eu saí da casa conturbada e eu fui para um relacionamento assim, porque era uma fuga. E aí ela falou assim, com o nível de consciência dela, lógico, né? Hoje eu tenho esse entendimento. E ela fala assim, porque você estava muito rebelde. Então, assim, é rebelde é o teu problema, agora eu vou entregar para outra pessoa que resolva, né? Então, aí eu me casei muito cedo para fugir de casa, para sair de casa. E aí eu entro num relacionamento tóxico. E eu fico 16 anos casada. Então, você entrou nesse casamento com meados de 16 anos, é isso? Isso, aham. E você conseguiu 16 anos estar mesmo com toda essa dificuldade, mas você ficou 16 anos. Sim, porque eu acreditava que o relacionamento era daquela forma, como muitas Não pessoas tinha, também. você não tinha um parâmetro melhor. Não tinha Pelo contrário, consciência. pelo contrário, é um parâmetro, inclusive, talvez o seu até fosse melhor do que o da sua mãe. Em dado Uhum. momento, eu penso que você pensou isso. Sim, porque estava repetindo o padrão, né? A minha Um mãe padrão. toda na energia masculina, né? Porque ela era a que resolvia tudo e tudo. E aí, depois que eu fui entender, quando eu me formei, quando eu comecei o meu processo de reprogramação mental em mim, que eu fui fazer toda essa viagem, entender essa parte genealógica, né? Essa repetição de padrão, que eu estava repetindo a mesma coisa. Então, a importância de você reprogramar a tua mente, eu olho e vejo assim, Elias, não existe outra forma de você transformar a tua vida se você não reprogramar.
mudar a tua mente. Você teve filhos? Sim, Quantos? tive dois. Dois, eles já estão homens. São os meus amores. O Ellison tem 22 e o Elito tem 17. Lá na palestra, claro, é bom ter que esclarecer aqui, para mim, Uhum. eu entendi que eram duas meninas, então são dois meninos, Dois meninos. Aham. ambos hoje, e você conseguiu, mesmo sem entender tanto, que você ainda não estava se preparando, você estava, depois que você vai fazer o curso superior de psicologia, pelo que eu entendi, você vai falar sobre Uhum. isso, mas você conseguiu quebrar um pouco por ser meninos, você conseguiu educá-los de maneira sem tanto erro assim como você viveu? Ou Eu não falo ainda? para eu falo para você assim, que um dia eu falei para os piá, os meninos, né? Falo assim, vocês precisam fazer uma reprogramação mental, porque fui eu e o pai de vocês que programaram, né? E eu sei o quanto eu, sem ter consciência, Com né, certeza. e não sabia, eu fiz o melhor que eu pude naquele momento. E hoje eu olho, e lógico, eu deveria ter feito totalmente diferente, né? Interessante. Tá. Vamos então agora. Foi bom, você falou um pouco aí, você até aí chegou aí quase essa idade, então você conseguiu sair desse casamento e já estava formada durante esse período de casamento. Você se formou ou foi pós-casamento que você foi para a faculdade e se encontrou com esse curso? Não, eu estava casada e quando eu notei que eu estava num relacionamento tóxico, era no terceiro ano da faculdade de psicologia, no qual nós estávamos estudando psicopatologia. E aí eu comecei a ver que, né, o nível de consciência, ver que não era aquilo. Mas mesmo assim eu terminei a faculdade e mesmo assim eu fiquei um ano depois que eu tive como fazer esse rompimento, que eu tive como sair, eu tive provas de algumas coisas e aí eu consegui romper realmente esse relacionamento. Legal. Mas eu já estava. Tem uma perguntinha então antes. O que te levou? Foi um insight? Foi uma indicação? Por que psicologia? Quando você buscou o terceiro grau. Por quê? Eu estava entre nutrição e psicologia. Nutrição eu gosto também, né, bastante. Tanto que hoje eu também tenho uma mentoria de mentalidade magra para sempre, que foi um dos processos que eu fiz em mim. Mas eu senti muito essa parte de psicologia. Eu queria, para mim, eu queria mostrar que era provável uma pessoa que teve esse psicose, uma pessoa que teve, o que usou maconha, uma pessoa que fez isso, eu queria trazer que era provável você, mesmo ter passado por aquelas situações de abuso e tudo, você ainda ajudar pessoas, ainda fazer algo. E é por isso que eu decidi psicologia. Tá. Com certeza, hoje, quem está nos ouvindo e vai ficar gravado no canal, então tomara que isso sempre é a intenção nossa, tanto você como uma técnica, a gente que tem esse programa, a intenção é que pessoas atinjam pessoas. Com certeza, muitas meninas, também meninos, mas muito mais meninos, meninas por causa do papel aí, também vão estar se identificando com essas dores, coisa parecida, como a sua dor, e estão ainda nesse emaranhado, estão ainda perdidas. Você vai dizer para elas, então, o caminho, claro, vai vender seu jabá, porque você vai depois deixar seu canal, como fazer contato com você, para depois no PV contigo conversar, mas você vai, tu tem prova social, essa pergunta eu quero fazer, fazendo esse comentário. Tem cliente seu, fora você, que é o próprio exemplo, que você já falou que você é essa autocura, e hoje essa mulher que já te ajuda, tem chance, todas têm chance de voltarem a uma vida normal e saírem desse calabouço, e usando, claro, um apoio de um técnico, e tu pode dar algum exemplo além do seu, de pessoas que, Sim, sem citar nomes, se sim, sim. quiser. Eu vou dar um exemplo assim de cada ali. Eu tenho um mentorado que eu tive em Curitiba. Na época, ele estava com 68 anos e ele bebia 60 anos. Desde os 8 anos aprendeu com o pai dele e ele bebia. Álcool, Ele era álcool, ele era alcoólatra. viciado. Isso. Ele era viciado, tanto que o café da manhã dele era o litro de pinga, Jamel, que colocava.
E ele foi para o atendimento porque eu atendi a filha dele antes, por relacionamento. 2 meses depois que ela fez o processo comigo, ela cessou um relacionamento e ela está até hoje. E ele veio através dela. Eu até tenho o depoimento dele. Caramba. Que ele veio e ele confiou. Eu tenho um vídeo dele. E ele, na segunda sessão, a gente fez um processo de ressignificação. Ele liberou, acessamos a causa e desde então nunca mais ele colocou nada na boca de álcool. Isso foi um dos cases assim que é extraordinário, porque você vê uma pessoa que estava se destruindo, né? E aí eu tenho outro case de uma pessoa de Curitiba também, que ela tinha síndrome do pânico. Para você ter uma ideia, ela foi comigo num evento, depois, né, do processo, hoje ela não toma mais medicamento, e ela foi num evento comigo receber um prêmio, na época em Curitiba, depois de sair da síndrome do pânico. E eu tenho uma que é recente, essa eu vou falar até o nome, que é a Kelly. A Kelly, a gente fez um processo com ela o ano passado, de 6 meses. Ela estava arruinada em tudo. Tudo também. Hoje ela está transformada. Ela manifestou a realidade que era para ir para Paris, no qual ela queria, assim, era um sonho dela. Esse mês agora ela vai embora morar em Paris, ela está noiva, ela vai casar, ela transformou a vida dela. Maravilha. Assim, também tenho o depoimento dela. Eu tenho vários depoimentos de pessoas que transformaram a vida delas depois que elas reprogramaram sua mente. Há quanto tempo você montou esse instituto e, obviamente, quanto tempo que ele já funciona? Então, é recente, foi 2023, né, que eu comecei a colocar o nome da Instituto Loreto Ribeiro, que é isso que eu quero expandir. Hoje eu tenho alguns parceiros que eu faço, por exemplo, tem coisas que eu não atendo, então eu tenho mentoradas, psicólogas também, terapeutas, que eu não atendo terapia mais, mas eu pego e passo para elas. Por quê? Porque eu já fiz o processo com elas e eu sei que eu posso confiar, indicar e estar ali. Porque assim, ó, Elias, tem pessoas que elas estão num nível de consciência que não permite elas acessarem o que eu vou entregar, entendeu? Naquele momento. Então, elas precisam passar por uma base, então elas precisam fazer uma terapia. Aí eu passo para quem faz. Interessante. A gente vai dar uma pequena pausa e já a gente volta. Com muita alegria, dando sequência aqui a esse bate-papo super saudável, eu tenho certeza que vai contribuir muito para muitas pessoas esse bate-papo. Lourete, nós estávamos aí falando da questão, né, de que vale a pena e dá tempo para todo mundo, não importa o estado mental, comportamental em que uma pessoa esteja, graças a Deus, existem esses recursos. E em quanto tempo, é uma curiosidade que muitos vão ter, em média, um tratamento desse dura? Boa pergunta. Olha só, eu tenho mentoria de 3 meses e 6 meses. E o tempo, por exemplo, de mudança e transformação vai depender o quanto a pessoa está disposta, olha que incrível, o quanto ela está disposta a deixar para trás todas as identificações que ela acreditava até então. Porque quanto mais ela se soltar, quanto mais ela permitir, ela dar essa permissão, mais ela vai receber rápido. Quanto mais resistência, mais demora. E o estado de consciência, tipo, não tem ali, não tem idade, não tem. Você consegue despertar aí a tua consciência quanto tempo você tiver, desde que você queira, né? Que você decida fazer ali e esteja permissivo. É isso, não resistir. Então, mas há um ticket médio dos seus clientes que já tratou e trata, tipo, então vou ser mais, de novo, insistente na pergunta. Eu entendi que depende de cada um, Uhum. mas há um tempo aí médio que dura 3 meses e 6 meses. 3 meses, 6 meses. Você Uhum. falou que 3 meses você reprograma a tua mente.
3 meses você reprograma a tua mente. Respondeu. Muito mais se a pessoa estiver aberta a essas mudanças que o técnico vai propor. Isso. Uhum. 3 meses é o período. Você 3 falou meses que você consegue fazer. tá respondido. Então agora é bom que quem está nos ouvindo e aí surja, né, o interesse e tal, já sabe que mais ou menos isso aí. Claro, valores, você não vou perguntar, até porque não faz nenhum sentido. Você depois vai deixar aí, vamos fazer um link Uhum. dos nossos canais para a sua rede social, te procurarem através da sua rede e interessando por você, nossos ouvintes, vai procurar você e você vai aí conversar com a pessoa com certeza. Você falou que esse cidadão que passou a questão aí do alcoolismo, no Uhum. segundo encontro com você, ele ressignificou e conseguiu aí uma. Já, claro, não parou ali. Quando a pessoa consegue Uhum. avanço, é uma outra curiosidade. Eu entrei com você e vou me tratar. No Uhum. segundo, terceiro encontro, eu consigo ali um avanço no meu problema, na minha patologia, na minha crise. Aí já é para-se ali ou isso vai continuar porque tem um tempo de finalização. Seria isso. Sim, exatamente. Eu posso atender e ressignificar uma pessoa numa sessão, 2 sessões, mas o que que ela vai fazer com isso? Se ela não está pronta, ela passou uma vida programada, uma vida adestrada a viver uma vida que não é a dela. Por exemplo, ela passou uma vida sendo escravizada. Ela recebeu a liberdade, mas ela não sabe viver livre. Então, ela vai ter que aprender. Então, o processo da reprogramação mental é o processo para ela liberar tudo isso, né? Quebrar essas algemas mentais e desenvolver as habilidades que ela tem e ser livre, mas ter um planejamento no final estratégico para que ela consiga permanecer dessa forma. Porque senão não faz sentido. Certo. É muito fácil, ó, a lei da gravidade, é muito fácil a pessoa cair. É muito fácil, porque é conhecido. Uma pergunta forte, claro, também aqui. Você, sabemos nós que a virtualidade nos aproxima. Você e eu estamos a 2.000 km, estamos aqui. Esse tipo, você como uma técnica, sugere que seja presencial, em geral, para ter mais efeito, ou independe para ter efeito também sendo virtual? Os encontros com o técnico. Independe, porque nós somos feitos de energia, independente aonde for, né? Eu atendo pessoas que da Atlanta, de Portugal, tá lá. Não importa onde você está, se você deseja, se você quer isso, não importa. Porque você vai sentir lá, dependendo da ferramenta que a gente for fazer, você vai sentir aonde você estiver. Certo. Então, não é uma desculpa para Uh-uh. quem está realmente dependente, precisando, falar que não tem um perto, até porque tem próximo. Se a pessoa quiser assim, hoje eu vou procurar aí em Camboriú, acha você. Aqui em Anápolis vai ter colegas seus. Óbvio que todo lugar tem esses técnicos, tem essas terapias que vai estar ajudando as pessoas, Uhum. né? Então é muito mais uma questão de decisão de buscar ajuda. Exatamente. Ó, hoje, por exemplo, eu estou morando em Barueri. Eu vim. Ah, Barueri? Aham, eu vim para cá. Então, Ah, eu tava aí, eu não sabia, para mim você morava em Camboriú. não, eu morava em Balneário até 2 meses atrás. Então, eu tenho clientes de Balneário, eu tenho clientes de Curitiba, tenho clientes de fora, tenho vários lugares. Então, independente aonde a pessoa mora, se ela decidir fazer o processo, acontece a mesma forma. Então tá bom. Tá respondido. Agora eu vou entrar numa pergunta, já numa seara aqui também meia pesada. Eu gosto muito e vai ter aí, é óbvio, está intrinsecamente ligado. Uhum. Esse trabalho que você presta à pessoa que está cometida dessas dores, vai ter alguma ligação em algum momento com o transcendental, o espiritual? Vai estar nisso envolvido até que ponto? Não tem como separar. A ciência e a espiritualidade, elas são uma.
Então, não tem como, porque tudo começa no mundo invisível. Então, você manifesta a tua realidade na parte invisível primeiro, para depois ser materializado. E a parte invisível é a parte espiritual, né? Então, não tem como. Então, eu volto a você de novo, me permite usar o seu exemplo, que é a sua prova social, aonde então que você, ao se tratar, e você falou que foi um autotratamento, pelo menos nesse começo, Uhum. você estava sem poder, depois que você pôde. Fala um pouco disso, eu estou curioso saber como é a Lourete Ribeiro com o papai. Qual é a sua intimidade? Qual é a sua relação? Isso é muito gostoso e muito necessário e muito importante. Fala disso, fica à vontade. Nossa, hoje eu tenho um relacionamento assim extraordinário, eu me sinto muito amada. Eu me sinto muito amada mesmo, e é por isso que eu quero que as pessoas transbordem. E hoje eu estava indo para academia e me veio muito assim: traz eles para casa para mim, que de você eu cuido. Então, para mim isso é surreal. Então, o meu relacionamento hoje é viver, eu vivo a presença dele, que antes eu não era conectada. Então, a pessoa só sofre porque ela é desconectada da fonte. Ela está seca. Por isso uma árvore seca, ela está seca. E nós somos feitos para dar frutos. Então, Então, antes Lorete, era... tá, desculpa. Hum? É só você, um técnico que seja um cético, um incrédulo, que pode ser que exista, na Sim. sua opinião, sendo uma pessoa de fé, Uhum. é mais fácil com a fé do que sem a fé para se tratar, não é isso? Na sua opinião? Mas a pessoa, por mais que ela não acredite em Deus, um exemplo, tá? Por mais que ela seja ateia, por Uhum. mais que ela não acredite em Jesus, um exemplo, não importa a religião, se ela tiver fé nela, porque o eu sou está dentro de nós. Então, se ela se conectar com ela e ela voltar para casa, não importa se ela, no primeiro momento, não acredite, porque a verdade ela sempre vem à tona. O meu papel é mostrar o caminho. E quando ela cava, porque nenhum propósito não é buscado, é cavado. Quando ela cava, essa parte já de dentro para fora já não é da minha alçada. Então acontece nela esse processo. Então, Então, pode continuar. pode falar. É que eu quero só assim, eu quero dar mais uma jugular aí. Então, é impossível uma pessoa que, aí não só agora o técnico, também o cliente, Uhum. por vários motivos de dores da sua caminhada, é muito comum o desespero e o tipo, você me largou. Isso lá, a gente vê isso muito em alguns depoimentos em algumas igrejas, as pessoas já chegam ali no pó mesmo e tipo, poxa, você me abandonou, aí fala do jeito que ela quer falar. Então, mesmo a pessoa que então já está num momento de incredulidade, então aí ela pede socorro a um técnico, que ela vai entender que o técnico não tem a ver com essa espiritualidade. Aí quando ela começa a Uhum. se tratar, ela leva um susto, porque vai voltar para esse caminho, e é o caminho mesmo de essa amizade, essa paz, volta às pazes com o espiritual. Sim. É, mesmo que ela não queira no primeiro momento, tipo, ela não sabe, porque ela não sabe se sentir amada. Ela busca o amor, mas ela não sabe se sentir amada. E quando ela faz um processo, ela precisa perdoar muitas coisas, ela precisa liberar muitos fardos. E quando limpa esse caminho, é natural ativar a identidade, é natural acontecer esse processo. Então, ela começa a se sentir amada, ela começa a cuidar dela. E aí, quanto mais ela fazer isso com ela, mais a conexão ela vai ter. Mesmo no primeiro momento, ela não acreditando. E isso também não tendo, eu estou perguntando, nada a ver com qual a placa, que aí Uhum. a questão não é religião, a questão é espiritualidade, é contato com esse amor maior e o Isso, único amor. Que eu isso. creio, você crê, muitos que nos ouvem creem. Mas mesmo que não crê, não tem jeito. Não está falando de
esse autoencontro aí, essa coisa de se ressignificar, tem que perpassar pelo viés da fé? Sim, porque a pessoa ela tem fé, nem que seja no negativo, porque não tem como se manifestar a tua vida sem fé. Então, por exemplo, eu pedi algo no iFood, eu tenho fé que vem. A fé é a mesma fé para você criar outra coisa. Então, é independente de religião, independente do que a pessoa acredita, porque é essa frequência da harmonia, é a frequência do amor, é o que transforma vidas. Interessante isso, porque eu tenho observado também, dentro desse cenário que a gente se conheceu, aí eu falo, a gente, eu e você, eu vou repetir o que no começo da fala, quem assistiu lá, viu que eu coloquei que eu conheci você no último evento agora em Alphaville, né? Uhum. Na plataforma lá famosa lá, que eu não vou dizer o nome, fazer comercial de ninguém não. Mas, brincadeira à parte, brincadeira à parte, depois eu falo, já falei, inclusive. A gente tem observado, e eu vou dizer muito mais eu, cheguei a falar com você isso, saindo então da questão das pessoas doentes, Uhum. porque estamos todos muito Uhum. zumbis. Eu me auto reconheço como um zumbi de um tempo para cá. Tenho visto esse zumbi bem me incomodando mais do que outrora. Inclusive, para quem não sabe, eu sou um cliente da Lourete, gente. Eu vou ser tratado. Relaxa, aqui é o Jabá. Eu e ela já estamos alinhando aí o valor. É, peguei isso aí de surpresa, porque eu estou confessando aqui no canal É, que eu vou ser um seu cliente. Eu já estava fazendo outras coisas, mas eu gostei da sua performance e o santo bateu, como minha mãe fala, vou fazer com você esse processo. Mas voltando aqui, para não perder o raciocínio da pergunta, me uhum. ajuda a entender isso. Nos encontramos num cenário de palestras, de cursos, em que vamos, imersões, que eu Uhum. participo de muitas que eu posso, para me encontrar nesse trabalho de comunicação e blá, blá, blá. O que eu tenho observado, e de maneira específica, nesse último, o qual eu conheci você como uma das palestrantes, todos ali, 12 ou 13 palestrantes que participaram, trouxeram esse viés forte, mesmo falando de venda, falando de produto, infoproduto, e cada um vendeu lá o seu peixe. Inclusive, você vendeu o seu, que é o peixe do tratamento, da mentoria de reprogramação mental, e cada um lá com sua venda, mas todos se debruçaram, e até achei meio forte, que já participei de outros também que tem, mas se debruçando na questão da espiritualidade. Eu quero te perguntar, na sua visão também hoje já de coach, palestrante, blá, 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 mentora, está sendo uma tendência, a impressão minha, porque como eu já busco isso há mais de 10 anos, eu tenho sentido isso mudar. Inclusive, grandes nomes do mercado hoje, grandes players, que também não vou citar nomes, só para não Uhum. equalizar e aumentar o jabá deles, tem fiz a imersão aqui em Goiânia com um grande player que também ele vem pegando bem fundo na questão da espiritualidade. É impressão minha ou uma tendência que está indo para esse lado aí, tipo, os zumbis estão cansados de tanto ser zumbi e estão descobrindo que precisa se encontrar com o papai. O que você Teve acha? principalmente depois da pandemia, teve um despertar coletivo. Ah, E, e olha só, nós estamos numa era, num momento, muito privilegiado. A partir de agora vai ser mais ainda, porque até uns 20 anos atrás, imagina, a época da minha mãe, da tua mãe, eles não tinham acesso, eles não tinham permissão e acesso a essa informação. Então, por que que eles não mudaram a realidade deles lá atrás? Porque eles não tinham permissão e não tinham acesso a essa informação que a gente está tendo hoje. Então, acontece essas catástrofes, essas coisas para fazer um despertar coletivo. E principalmente depois da pandemia teve, então muitas pessoas despertaram nesse período. E quando você desperta a sua consciência, que você rompe o véu realmente, você entende a tua verdadeira missão, o teu propósito, e aí você começa a servir o todo realmente com amor.
não por resistência, não mais por vaidade, não por orgulho, por nada. Você quer contribuir porque você se sente tão amado, tão transbordante, que você precisa passar isso. Se você não passar, você morre. Eu falo porque sufoca. O mesmo ar que te dá vida, se você tampar aqui a respiração, você acaba morrendo. Então, nós estamos numa era, num momento, privilegiado por essas informações. Então, nosso papel agora de mentores é, a gente acordou, a gente vai despertar os irmãozinhos, por amor. E você sabe, interessante essa sua resposta, e dando uma sequência, está mesclado, eu tenho também, isso é uma observação pessoal, Uhum, e eu quero ouvir a sua opinião sobre isso. Lourete, além do cenário de players, que são aí os que mexem mesmo com grana, estamos falando de grana, lá uhum, onde nós nos encontramos e estamos aí, tem um lado de jovens pastores, aí também não vou falar placa, que estão entre um palco e outro, porque vêm pregar, eu estava em uma última imersão, não essa que eu estava com você, mas uma anterior, e uhum, que aparecem pastores eloquentes, jovens, que estão fazendo um mix, e algumas igrejas mais também, não vou citar nome, vou chamar de renovadas, estão trazendo pregações intrinsecamente ligadas, que é a prosperidade, blá, 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 e também junto com a espiritualidade. Então, tem a ver na sequência, porque uma coisa é aqui, negócio, uhum. aqui, espiritualidade. Mas está havendo essa fusão. Também é devido a esse pós-pandemia que as coisas estão se clareando para esse lado aí, essa fusão? Sim, é porque não tem o ter sem o ser, né? O ter dele só é sustentado se você for antes, seu ser. E cada um, eles receberam um treinamento diferente. Por exemplo, cada um que despertou, ele recebeu um treinamento dele diferente. O meu treinamento foi diferente de fulano. Então, a maneira que eu vou compartilhar com as pessoas é a maneira que elas vão entender, que vão se identificar devido à minha história, e o outro vai ser dessa forma, e precisa de todas as pessoas. Vai precisar de psicólogo, vai precisar de coach, vai precisar de terapeuta, vai precisar de pastor, porque cada um precisa, são tribos diferentes. Então, cada um vai ser treinado de uma forma diferente. Por isso que tem essa diversificação, né, de pessoas, de entrega, sendo que o fim é o mesmo, né? Não tem prosperidade se você não trabalhar o teu ser, porque prosperidade é crescimento, e para você ter a prosperidade, você precisa ser primeiro. Certo. Cara, temos aqui, o técnico me avisou, 10 minutos, mais ou menos. Então, quero aproveitar muito esses 10 minutos para sugar de você o máximo que eu puder. Qual é o recado que a mulher Lourete Ribeiro, com o histórico que ela tem até aqui, e sem muito vender seu jabá, não precisa, por enquanto, mas o conselho que você dá a essas, de modo especial, mulheres. Eu sei que você tem clientes também meninos, inclusive o mais novo aqui, recém-contratado para cliente. Estamos negociando ainda no PV. Mas você vê, entre homens e mulheres hoje, qual é as mulheres estão mais precisando, porque elas foram mais vítimas, como vocês, abusadas, blá, blá. Esse histórico aí, que é um peculiar, é uma coisa muito, é muito parecida de amigas que eu ouço, pessoas, muito, muito próximo essa dor aí das meninas. Por Uhum. ser meninas, são vitimadas lá atrás, tal, usadas, abusadas. Qual o conselho que você deixa para essas meninas que estão aí vivendo isso ainda nos seus casamentos, em casa? Porque tem adolescente que vai nos ouvir e que já está vivendo isso e que vive isso ainda, que isso nunca terminou. Eu penso que isso nunca vai ter Uhum. fim, a não ser que, sei lá, Jesus vier, vamos, sem fazer aqui nenhuma. Não estou brincando, estou falando sério. Mas o que falar para quem está vivendo isso que você viveu e que você saiu? Deixa aí esse conselho e já em seguida vende seu peixe. Não encerrando, mas já quase.
que é possível você sair de um estado de consciência de fracasso e você ir para um estado de consciência de sucesso quando você decide que você não quer mais. Primeira coisa é você querer. O que que você quer? Faz a pergunta, o que você quer? Porque a tua pior dor, ela é a sua cura e é nela onde você encontra o seu propósito de vida. Hoje eu trabalho com mulheres e com homens. Eu acredito que os homens, eles precisam muito mesmo também, porque eles são a base da família. Se o homem for menino num corpo de adulto, ele não consegue segurar a sua família. A gente vê muitos falando sobre mulheres e tudo, mas a gente acaba esquecendo que os homens, eles precisam ser trabalhados, porque o homem, ele é o cabeça na família. Então, ele precisa ser forte ali, ele precisa ter uma estrutura. Então, hoje eu olho que o homem também ele precisa olhar para si verdadeiramente e cuidar dele, né? Então, repetindo, a pior dor, ela é a cura e é nela onde a gente encontra o nosso propósito de vida. Forte isso. Repete, a pior dor. A nossa pior dor, ela é a nossa cura e ela é onde a gente encontra o nosso propósito de vida. Que essa frase tem que ir para um livro, né? Tem que ser Tem, tem que ser. tem que Tá ser. escrevendo? Ah, a pergunta não estava aqui, eu não tinha anotado. Tá fazendo, tem feito, como é que tá o seu livro? Tá em mente, papel, tá pronto ou Sim, não? ele tá na editora, logo vai ser lançado. E já tem outros, né? Inclusive um que é O Dia que Eu Conheci o Inferno, né? Que legal. Já tem Que- outros em mente ali, eu vou escrever mais. É Ah, isso. com certeza. Você então ainda na prática não tem nenhum no mercado, nem virtual Não, nem impresso, mas tá não, no forno, tá no forno? isso, Qual é o tá. nome desse Uhum. livro que tá no forno? Deusa eu sou. Reivindique os seus poderes e desperte a sua deusa interior. Forte, hein? Deusa eu sou. Deusa eu Reivindique, sou. reivindique os seus poderes e desperte a sua deusa interior. Caraca, as mulheres devem ler esse livro com Uhum. muita É um vontade. manual. Esse livro é Show. um manual. Ali Legal. eu conto como fazer para mudar. Que legal. Cara, então tem um no forno e alguns já em andamento. Já, Depois disse que o andamento. primeiro é mais difícil, né? Eu também Aham. tô com um no forno aqui também e já estou com outros em mente. Mas que legal, a gente deve fazer isso, né? Porque é uma maneira também de estar contribuindo com a humanidade, né? Em formato impresso, hoje em dia é audiobooks, né? Que eles se transformam, mas é uma maneira de estar você contribuindo, dando dicas e dando caminhos, né, para que as pessoas também se encontrem e, né, e alcancem, acessem aí Uhum. esse momento vamos chamar de nirvana, porque chegar à perfeição não aqui vamos atingir, mas pelo menos estarmos em melhores momentos, em maior consciência, seria isso o grande lance? Sim, viver o céu na terra, né? Viver o céu na terra, porque é para isso que a gente tá, para viver a experiência, para desfrutar, para governar, para amar. Então, a vida ela não é sofrida igual a gente aprendeu. Ela pode ser muito divertida. Então, é essa expansão para isso, né? Para você se divertir no caminho. Hoje, você, para encerrar, a última pergunta, prometo, depois a gente faz aí as considerações finais. Você se sente com o pé no chão, tranquilo com a resposta? Você se vê como uma pessoa nesse momento aí, daqui para frente, já vencido esses traumas e já podendo ajudar? Você se sente. A pergunta é: um terapeuta, um psicólogo, tem crises ainda? Você ainda vai ter dificuldade? Ou tem pessoas como você ou outros que podem estar num momento de equilíbrio legal que só se mantém? Não sei se a pergunta ficou clara, mas é mais ou menos isso. Nós estamos em constante evolução. Então, provavelmente vai vir um desafio para mim, eu vou ter que ressignificar e vai vir outro, vou ter que ir expandindo. Enquanto eu estiver aqui, vai acontecer, porque nós estamos o tempo todo crescendo. E para crescer vai ter que romper algumas coisas. Super respondido. Então, não importa onde estejamos, estamos sempre em evolução.
ir buscando. E aí o que vai mudar, porque eu entendi, é a facilidade de lidar com as dores. A, dores B, porque já tem um preparo. É isso? Isso, é aquela frase, né? A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Quanto mais rápido você aprende, desperte e ressignifique, mais rápido você sai do problema, né? Quanto mais rápido você olhar, mais fácil é. Eu quero dizer muito obrigado pelo seu tempo tão raro, que todos nós sabemos que é uma das coisas mais raras, é o tempo. E você me deu esse sim de maneira tão rápida. Deu tempo que nos conhecemos para cá, da última dimensão. E eu sou muito grato ao canal, a você que abriu aí o seu coração e veio aqui falar disso que você faz com muita maestria. Gostei muito. Eu espero que isso realmente traga aí para quem vai nos ouvir ajuda de alguma forma, algum conteúdo, alguma frase chave que vai ajudar a pessoa. E aí, quem quiser te procurar, dá aí o Então, seu tá. recadinho, considerações finais, a palavra final é sua. Eu que agradeço, muita gratidão, mais uma vez, me senti muito honrada por estar aqui falando com você e com todas essas pessoas, que eu acredito que é uma egrégora gigantesca, a energia vai muito além. Me encontra no Instagram, @loureterb, Lourtherb, Loureterb. Estou no TikTok já também, no Facebook, e logo vou voltar novamente para o YouTube também. Então, estamos aí já para fazer esse transbordo. Gratidão, um grande beijo Gratidão. no seu coração. Até a Beijo. próxima. Valeu!